Hariom, minha gente, sejam bem-vindos ao podcast Fé, Axé e Acarajé. Hoje vamos falar de rotina. Ruim com elas, pior sem elas, o que as rotinas agregam em nossa vida? Qual o problema em não se ter uma rotina? Estipular uma rotina é muito importante, porque passamos a criar e manter bons hábitos e ter consciência dos hábitos inadequados que nos prejudicam. Permite avaliar com o tempo aquilo que ajuda e faz seu dia fluir numa crescente vibratória. E não impede que hajam dias ruins, mas ajuda você a percebê-los. Rotina gera menos estresse e ansiedade, porque não tem surpresa quanto às tarefas a serem desempenhadas, mas eu quero que vocês tragam em consideração esse pensamento. Pense em um alfaiate. Você sabe que um bom alfaiate, ele tira medidas frescas toda vez que vai fazer uma roupa. Então, assim como um alfaiate, você deve estar sempre tirando medidas frescas sobre o que acontece dentro da sua rotina. Fato é, a organização para que certas tarefas aconteçam ajuda a nos dar estabilidade mental, estabilidade intelectual, estabilidade física e a estabilidade espiritual como consequência. Não pense que isso tudo é fácil de acontecer, porque estabelecer uma rotina é desafiador. Só que vai ajudar no seu equilíbrio emocional. E como um feixe de luz, que quando começa a iluminar cada vez mais forte, começa a iluminar tudo à sua volta. Os nossos bons hábitos acabam contagiando as outras pessoas. Para se estabelecer uma rotina, se faz necessário disciplina, foco, determinação e muitas outras virtudes são necessárias para estabelecer uma rotina saudável, mas principalmente a experiência. Errar no caminho faz parte, mas se levantar e tentar novamente, esse sim é o nosso desafio. Afinal de contas, assim como um dia morre, ao final, ele também nasce na manhã do dia seguinte. É preciso repetição de hábitos para que elas se tornem parte de nossa vida. E isso faz da rotina um elemento do conhecimento, porque além de aprendermos a sua teoria, é só através da prática que entendemos de verdade. Rotina tem o poder de trazer vitalidade e equilíbrio para todos os elementos do nosso dia a dia. Mas não adianta sair por aí adicionando um monte de tarefa, metas e acreditar que os objetivos são todos lineares, fáceis, realizáveis, e nem tudo que cabe ao outro dentro de sua rotina é capaz de caber dentro da sua. Então, por isso, a rotina é individual, é de cada um. Cada um precisa estabelecer suas próprias metas, as metas reais, factíveis, ao invés de tornar todo esse caminho em objetivos idealizados. É preciso tomar cuidado com isso. Mas também é necessário passar pelo processo de incluir esses objetivos idealizados para poder identificá-los ao longo do caminho. E por isso, medidas frescas. No caminho, começamos a perceber que uma nova escolha saudável, uma meta saudável que incluímos na nossa rotina, favorece outros bons hábitos que nós já incluímos nela, seja por uma via cultural, seja por uma via de necessidade. Algum evento que faz com que você tenha que incluir alguma tarefa, alguma meta dentro da sua rotina. E eis que me venho a pensar aqui em acordos. A natureza dessa rotina deve ser adequada para que se possa cumpri-la e não para que gere estresse e ansiedade.
Por isso, as metas tangíveis. Manter-se firme aos acordos é importante. O quanto mais quebramos acordos, mais ansiedade cultivamos. Quebrar acordos com você de maneira repetitiva gera decepção. E aí surgem os pensamentos com vibrações obsessoras. É por isso que é preciso tempo. Tempo para entender suas ações. Tempo para entender se essa ação foi feita de uma forma errada ou se ela é errada para as suas metas, para a sua rotina. E sinto que devemos ir devagar, acrescentando e tirando ações ou metas. Os motivos por adotarmos a rotina em nossas vidas é ancestral. Eu sinto que tem a ver com o motivo pelo qual nós, seres humanos, somos hoje os seres dominantes do nosso planeta. A organização e colaboração social. Para vivermos em sociedade, nós nos organizamos e planejamos as nossas tarefas para melhor aproveitamento do nosso tempo aqui na Terra e para prover ao convívio social uma ordem passada de geração em geração. Muitas dessas rotinas já estão presentes antes de nascermos. Sinto que por isso não damos tanto valor a elas, mas não é esse o motivo pelo qual nos mantemos nela. Para mim, a rotina era pura chatice dos meus pais, até que eu precisei amadurecer. No meu caso, veio numa idade bem novinha. Meus pais perderam uma filha e eu então fiz um voto de que iria dar menos trabalho para eles, para quem sabe diminuir o peso de terem que cuidar de si em um momento tão difícil e ainda terem que cuidar de uma criança de 11 anos. Mas calma, gente. Isso não quer dizer que eu não fui jovem, que eu não fui adolescente, que eu não fiz um monte de besteira quando criança, quando adolescente e quando jovem adulto também. O que diz é que tentei, falhei, até por não estar pronto para tanta responsabilidade. Mas sinto que o fato de ter começado a realizar esse esforço numa idade tão nova me fez aprender a dar valor à rotina desde cedo. Eu acredito que pelo desafio, porque para implementar ela exige-se muito intelecto. E eu acredito que é aí que você começa a desenvolver um intelecto. Apesar de dizerem que ele surge aos 7, 11 anos. Uma coisa assim, não é à toa que as nossas cerimônias de passagem, né, os ritos de passagem são feitos nessas épocas, né? Tem o momento da catequese, que ocorre durante esse período, entre os 9, 13 anos, 15 anos, por aí. E confesso que no início eu me atrapalhei um bocado. Para ser sincero, eu acabei compensando muito dessas exigências ao longo do caminho e dos anos. Houveram fases na minha vida em que eu não me preocupava tanto com a ordem ou a hora em que as atividades iriam acontecer. E paguei o preço por ficar fora da ordem e da rotina por mais tempo do que eu precisava. Eu acho que é por isso que quando eu saio de férias, hoje em dia, 10 dias já são suficientes para eu estar desesperado, querendo voltar para a minha rotina. E hoje eu posso agradecer por ter sido adolescente antes de me tornar um adulto. Foi no ambiente corporativo que eu entendi o quanto a rotina era importante. Eu acredito ser tão importante que até me especializei em gestão de projetos. Tem aqueles que acreditam que a teoria não ensina tanto, né? Mas foi lá que eu aprendi uma lição que acalmou muito o meu coração. Aprendi que planejamos para dar menos errado, pois perfeição, somente as divindades da vida podem desfrutar delas. A rotina em um meio corporativo
incluem as tarefas do dia a dia que dão apoio às atividades centrais de todas as áreas de uma empresa, garantindo assim o bom funcionamento do negócio. Elas são realizadas por etapas e ajudam a cumprir prazos, organizar as diversas demandas presentes no ambiente de trabalho. Criar uma rotina com as atividades de uma empresa, fazer esse planejamento, seja semanal, ou quinzenal, ou mensal das metas, entendendo as prioridades e urgências dos afazeres gerais, delegando funções para grupos ou pessoas e acompanhar o fluxo desses trabalhos em todas as áreas. Isso tem a ver com rotina. Só que tem gente que chama de administração de empresa. Muito parecido, né, gente? Muito parecido com rotina, né? Para quem é do setor administrativo de uma empresa, você percebe como que, ao criar uma rotina com as atividades da empresa, fazendo um planejamento organizacional, faz da rotina um pilar importantíssimo e que diz respeito ao uso dos recursos da organização, a gestão de pessoas, marketing, atendimento a cliente, definir padrões, documentar essas atividades antes, durante e depois do processo, fazer aquele trabalho de melhoria contínua. E hoje contamos ainda com a tecnologia. Me lembro de ter usado dezenas de planilhas em Excel, em MS Project. Tudo aquilo fez a diferença. E olha que eu vim de uma época que, quando eu estagiava nas obras, eu fazia tudo isso com um esquadro, porque eu aprendi desenho técnico na faculdade. Então eu usava um esquadro, régua, e fazia aquilo na mão, porque a gente não tinha computador na obra. E eu me orgulho muito desse tempo, viu, gente? Porque foi um tempo que as pessoas desenvolviam isso, essas ferramentas, por não ter recursos. E foi aí então que eu resolvi fazer curso de Excel, fazer um monte de cursos preparatórios para estar realizando melhor a tarefa quando a empresa crescesse ou quando eu fosse para uma empresa que tivesse esses recursos à minha disposição. Mas eu me virava como eu podia para cumprir uma rotina de trabalho bem bacana, de uma forma que todos pudessem entender a minha letra. Mas vamos voltar aqui para o que interessa, que é rotina. Dentro da empresa, as rotinas administrativas são cruciais para o bom andamento empresarial de qualquer setor empresarial. Além de um posicionamento comunicativo, um bom gestor de empresas, e posso citar aqui aqueles que têm gestão sobre um setor financeiro, ele auxilia no registro de entradas e saídas da empresa. Comandar e administrar grandes setores requer um bom hábito organizacional. Só para a gente dar uma aprofundada aqui no assunto, os setores administrativos, também conhecidos como corações organizacionais, ele é relacionado ao bom funcionamento empresarial, que, por sinal, veja só que curioso, o IBGE relata que a maior
causa de empresas falirem aqui no nosso país é por causa da má gestão dessas rotinas dentro das empresas, seja no setor financeiro, de comunicação, de execução, setor de engenharia. Então precisa ficar atento, sim. E por que eu estou falando nisso tudo? Porque durante a minha caminhada, eu fui percebendo que a minha evolução dentro do corporativo, na minha vida pessoal e na minha vida espiritual também, tudo isso se deu porque nas três eu estava buscando cada vez mais melhorar as minhas rotinas, os meus bons hábitos, fazendo deles a perfeição almejada, tornando-as em verdadeiras divindades, o que me traz a sensação que toda vez que eu ia me desafiar a colocar, implantar uma nova diretriz, uma nova meta, eu podia contar com a força daquelas boas rotinas que eu já havia plantado na minha vida. Dentre as mais poderosas era a rotina da fé, que não deve ser esquecida. Por mais que as pessoas não acreditem, hoje, olha que eu conversei numa reunião com uma pessoa muito especial e me contou o seguinte, me contou que era uma força divina que ajudava ela nesse momento tão desesperador, onde muitas famílias estão precisando de ajuda. A própria família dessa pessoa estava precisando também, marido, filhos, parentes próximos, distantes. E eis que ela estava numa reunião resolvendo coisas alheias, com tanta coisa na cabeça. E ela disse: Bernardo, graças a essa força divina que eu trago aqui comigo, em momento nenhum eu parei de orar, eu deixo de ter fé, de cultivar a esperança e a compaixão. Ela me disse que ia sair desse processo extremamente cansada. E eu disse a ela: minha irmã, essa ação que você está fazendo, ela por si só se nutre. É como os seus bons hábitos. Eles são autossustentáveis. Então não se preocupa com isso agora, porque você vai estar recebendo toda a força e todo o apoio da divindade, porque isso já está coerente com o seu caminho, porque isso já está na sua rotina de servir ao próximo. O serviço é a principal rotina para quem quer sucesso pessoal, profissional e espiritual. Inclua o serviço dentro das suas planilhas pessoais, profissionais e espirituais. A devoção ao serviço, ao servir, precisam ser praticadas diariamente e devem permear a sua rotina.
Não sinta peso, porque se está pesado, ou você está fazendo, está agindo errado, ou você está no lugar errado, agindo certo. E só uma pessoa que carrega em si uma rotina pessoal, saudável, porque essa é a rotina que nós conseguimos controlar, pelo menos no meu atendimento, eu tento deixar isso bem claro, que começa dentro de casa. E eu moro aonde mora o meu coração, né? E é importante a gente estipular que a nossa morada é o nosso corpo, esse veículo que nos conduz para todos os lugares que queremos ir. Então, dedicar um tempo para desenvolver e aprimorar e tirar medidas frescas da sua rotina individual vão levar você a um sucesso por consequência, porque isso vai irradiar de dentro de você para fora. Então, no meu ponto de vista, essas são as vantagens de começar a ter uma boa rotina em sua vida. Mais simples não quer dizer que é fácil, né, gente? Tá, Bernardo, e qual é a relação de ter uma boa rotina e pessoal com o mundo corporativo? Olha, quando eu me alimentava mal, dormia mal, fazia atividades físicas de maneira desequilibrada, não buscava conhecimento, porque achava que sabia de tudo, e eu não tinha práticas espirituais, foi quando a vida desandou do lado de cá. Para mim, eu me vi com sobrepeso, eu já não tinha disposição para lidar com as atividades, né? Porque atividade física, gente, não é ir para a academia. Essa é a atividade física vigorosa. Acordar é uma atividade física que precisa ser valorizada. Ir dormir é uma atividade física que deve ser valorizada. Deve ser ritualizada. E por isso eu falo, as práticas espirituais, com devoção, permeiam as outras ações. É por isso que o nosso quinto elemento, a fé, independente de como você chame isso, o apelido você que escolhe, é importantíssimo que você comece num ambiente que você consegue controlar a realizar essas rotinas, porque é aonde você vai adquirir conhecimento para discernir se o ambiente está se beneficiando com aquela meta, com aquela nova rotina ou não. E vou ser bem sincero, o problema da rotina está na tarefa árdua que é você implementar ela, no meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista, gente. Porque eu fui crítico da rotina. Eu fui crítico porque eu estava preso em processos que não dependiam de mim, que dependiam de várias pessoas, não dependiam só de mim, né?
deixa eu corrigir, querendo controlar tudo. Só que eu me vi perdendo a paciência, eu me vi ansioso, eu me vi descontando a minha raiva em outras pessoas. Eu me vi completamente sendo uma pessoa que fazia mal ao ambiente e muitas vezes sem perceber, com a melhor das intenções, sabe? E não é fácil. Mas foi quando eu abri mão desse controle externo e me dediquei a um controle interno dessas atividades físicas, do meu sono. Não a atitude de dormir, não a higiene do sono, mas perceber o que acontecia ali dentro, de maneira mais sutil, como eu podia me beneficiar mais dele e aproveitar melhor tudo aquilo. A minha alimentação, o que eu podia fazer para melhorar, porque ela ia ladeira abaixo, totalmente pautada no desejo, sem conhecimento algum, dependendo da instrução de outras pessoas para me dizerem o que é que eu tenho que comer ou não comer, porque eu não tinha percepção alguma do que é que meu corpo precisava, se eu tinha fome por desejo ou se eu precisava comer aquilo. Sem noção nenhuma de autoobservação. Mas o começo foi primordial aperfeiçoar minhas práticas espirituais. Posso até trazer em um outro momento para a gente falar um pouco delas. Se você chegou até aqui, quiser deixar seu comentário a isso, se você tem interesse, me fala, que eu vou estar trazendo esse tópico aí pra gente também. O problema da rotina, no meu ver, está naqueles que a desrespeitam. A pessoa que não compreende a força poderosa que emana da organização e planejamento da rotina do dia a dia, do próximo, só aumenta o caos e a desordem. Mas há aqueles que se beneficiam do aumento do caos, hein? Então percebam quem são essas pessoas e afaste essas pessoas. Em um nível pessoal, mantenha a distância. Em um nível profissional, procure repor aquela pessoa, ou treinar ela, ou buscar compreensão, se ela está no lugar certo, você realizar um remanejamento de setores, né? Tudo isso com muita maturidade, gente. Porque eu sinto que aquela pessoa que traz o caos para a sua vida, ou para a empresa que trabalha, que precisa de cooperação, ela é uma pessoa imatura e precisa desenvolver o seu intelecto. E quem mira na objetividade não deve perder tempo com gente assim. Reforço isso aqui mais uma vez. Afinal, de quanto veneno você precisa beber até que ele te mate, né? Então, siga em frente com essa crença da rotina, mas siga ela com liberdade, gente. Ter uma rotina te dá liberdade de fugir de uma sempre que você sentir que está precisando de um intervalo. Aqueles que não possuem uma rotina vivem reclamando porque
acabam nunca experienciando o prazer de fugir da rotina. Desejo a você que chegou até aqui um pouco de rebeldia, ousadia e alegria para desfrutar dessa fuga da rotina. E espero que o tabuleiro hoje tenha te proporcionado um acarajé abundante de sabores e texturas e que você tenha desfrutado desse podcast. Hariom! E até o próximo.